Qual a posição correta da instalação do implante Cone Morse? Você sempre instala esses implantes 2 milímetros em infraósseo? Meu nome é Renan Dalla Soares, sou doutorando especialista em periodontia, mestre especialista em implantodontia. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre posição tridimensional dos implantes. Por que eu devo me preocupar bastante com a posição tridimensional dos meus implantes? Justamente porque quando eu cometo algum erro nesta posição, eu posso ter situações bem desagradáveis na reabilitação protética. O erro no posicionamento tridimensional normalmente não é muito notado na hora da cirurgia, na hora da instalação do implante. Normalmente esse erro ele é notado e fica, às vezes, muito grave a situação na hora da reabilitação protética. Esses erros podem ser tanto no sentido mesiodistal, no sentido vestíbulo palatino e também no sentido ápico-coronal. Em relação ao sentido mesiodistal, nós sabemos que esse implante ele deve ser guiado por um planejamento reverso protético e deve respeitar algumas distâncias em relação a dentes, mínimo de 1,5 milímetro entre o dente e o implante deve ser respeitado, e um mínimo de 3 milímetros entre dois implantes. Esse é um conceito já bem estabelecido desde 2004 pelo trabalho aí de Buser e colaboradores. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não colocar o implante nem muito para mesial, nem muito para distal. Esse implante deve estar centrado na posição mesiodistal protética. Um outro posicionamento muito importante que eu preciso me preocupar é o posicionamento vestíbulo-palatino. Este posicionamento ele é muito difícil às vezes quando este implante ele fica vestibularizado demais. Quando ele fica mais para a palatina, às vezes eu até consigo uma resolução protética razoável, às vezes com algum sobrecontorno vestibular. Mas quando o implante ele fica muito vestibularizado, normalmente eu vou ter alguma consequência estética, como uma margem gengival posicionada mais para apical, exposição de abutment, às vezes até exposição do próprio implante. Então, eu preciso também ter um cuidado desse posicionamento do implante no sentido vestíbulo-palatino, vestíbulo-lingual, que fica ali no centro da coroa, e quando for dentes anteriores, tomar um cuidado. Se for uma prótese cimentada ou parafusada, isso vai ter uma pequena diferença, né? Nas próteses cimentadas, normalmente em dentes anteriores, a posição desse implante segue a posição da borda incisiva, e para próteses parafusadas sai ali na região de cíngulo. Tá? Agora, o posicionamento tridimensional ápico-coronal é aquele que eu vejo ainda hoje que gera a maior quantidade de dúvidas e de erros também. A maioria dos implantodontistas tem muito bem essa noção em relação ao posicionamento tridimensional, em relação à posição mesiodistal e vestíbulo palatino, vestíbulo lingual. Porém, sempre há algumas dúvidas e também alguns erros que eu vejo neste posicionamento ápico-coronal, ou seja, até onde eu levo meu implante na hora da instalação, o quanto que eu devo enterrar esse implante nesse sentido ápico-coronal, no sentido vertical. Então, para este posicionamento ápico-coronal, nós precisamos nos basear em literatura científica e em algumas situações biológicas. Dentre a literatura científica, nós temos aqui o trabalho do Buser, também de 2004, onde ele coloca que a posição ápico-coronal deve ser cerca de 3 a 4 milímetros, mas olha que interessante onde a flecha está apontando ali. 3 a 4 milímetros da margem gengival. Note que
neste trabalho aqui, ele não menciona em nenhum momento a questão óssea. O que está sendo levado em consideração aqui é a posição da futura margem gengival. E de onde veio esses 3 a 4 milímetros? Na verdade, veio de vários trabalhos. Por exemplo, tem esse trabalho do Joseph Kahn, de 2003, onde ele calculou o tamanho do espaço biológico em implantes, para implantes unitários. Qual medida que ele chegou? Ele chegou numa média, né, do espaço biológico na face vestibular dos implantes, em média tem 3,63 milímetros, que aí nós arredondamos, né? Eu normalmente prefiro trabalhar aqui entre 3,5 a 4 milímetros. Então, o espaço biológico, a face vestibular do espaço biológico em implantes, ele é ligeiramente maior do que em dentes, 1 milímetro maior que em dentes. Então, se eu vou trabalhar com espaço biológico em dentes entre 2,5 a 3 milímetros, em implantes eu trabalho entre 3,5 a 4 milímetros. Essa é uma medida que me deixa confortável em relação à posição desse implante, o quanto eu vou levar esse implante apicalmente. Agora, veja, está ocorrendo um erro de informação muito grave entre os colegas, onde estão muitas vezes achando que é 4 milímetros da onde está o osso. E não é isso. É 4 milímetros a partir da posição da futura margem gengival da sua reabilitação protética. Então, isso segue um conceito biológico de espaço biológico, isso segue um conceito reabilitador protético que vai te permitir confeccionar um perfil de emergência adequado, ter adesão de tecido, de epitélio juncional nos componentes protéticos e garantir uma perfeita estética e função. Nos implantes hexágono externo ou hexágono interno, ou seja, nos implantes hexagonais, onde que se estabeleceu que deveríamos instalar os nossos implantes? Então, se nós entrarmos em contato com empresas de implante e conversando com o seu setor técnico, nós perguntarmos, olha, eu quero utilizar implantes hexágono externo, hexágono interno, qual que é a indicação da empresa em relação à instalação desse implante? Onde eu devo parar na instalação desse implante? E normalmente as empresas vão dizer, olha, este é um implante, vamos dizer assim, bone level, né? Ou seja, o implante ele deve ser instalado até que sua plataforma coincida com o nível da crista óssea, o nível do rebordo ósseo. E nós sabemos como esses implantes se comportam ao longo do tempo. Uma vez que ocorre a reabertura, a instalação de um cicatrizador ou a instalação de um pilar protético, começa a ocorrer uma migração do epitélio juncional ao redor do implante, e isso também por uma acomodação de espaço biológico, ocorre essa chamada salserização, onde vai apresentar uma perda óssea dita fisiológica, essa perda óssea, e que vai se estabelecer até próximo à primeira expira do implante. Os trabalhos, né, sobre as dimensões da mucosa periimplantar de Berlin e Linde, né, de 1996, já demonstraram para a gente que quando nós temos uma faixa de tecido mole menor ali que os 4 milímetros, que seria o tamanho do espaço biológico, normalmente há uma remodelação óssea, uma salserização para que forme o espaço biológico. Então, o espaço biológico ele vai sempre existir. Então, mesmo que tenha uma quantidade X de osso, uma quantidade Y de tecido mole, a partir do momento que nós instalamos o implante e exteriorizamos esse implante com um abutment, com um cicatrizador, se eu tiver uma quantidade de tecido mole menor que 3,5, para a formação do espaço biológico, inevitavelmente ocorrerá uma reabsorção de crista óssea para a acomodação das estruturas do espaço
biológico, que é o sulco, o epitélio juncional e o tecido conjuntivo. E outra coisa que nós sabemos em relação aos implantes hexagonais é que nós não podemos enterrar muito esses implantes. Nós não podemos levar esses implantes numa situação muito apical. Note que quanto mais eu levo esse implante para apical, maior será essa reabsorção óssea. Porque para esses implantes é o que se diz, é normal, é fisiológico que o osso se estabilize na região de primeira espira do implante, ali numa distância suficiente da plataforma do implante, tá? Onde ocorre ali normalmente um processo inflamatório. Então, quanto mais apicalmente eu levar algum implante hexagonal, maior será a reabsorção óssea no sentido apical e também mais provável que haja uma migração de tecido mole no sentido apical. Portanto, quando nós falamos, este implante deve ser colocado em nível ósseo, normalmente nós fazemos isso mesmo, a não ser que já haja uma perda óssea grande, onde eu vou instalar o implante num nível mais superficial e vou fazer um enxerto ósseo. Tá? Agora, nesses implantes hexagonais, mesmo quando eu tenho pouca mucosa periimplantar, eu tenho uma altura de mucosa periimplantar de 1 milímetro, 2 milímetros, eu não tenho grandes problemas protéticos nesses casos. Por quê? Porque nesse tipo de implante é possível, quando eu tenho uma faixa estreita de mucosa periimplantar, é possível que eu inicie a minha reabilitação protética desde a plataforma do implante. Então, eu tenho a plataforma do implante e dali eu já posso começar subindo a minha prótese com a cerâmica e isso vai ser escondido, né? Essa interface plataforma cerâmica estará escondido mesmo em faixas estreitas de tecido mole. É claro que uma faixa estreita desse jeito, inevitavelmente haverá uma reabsorção óssea apical, no sentido apical para a formação do espaço biológico. Já nos implantes Cone-Morse, a situação muda um pouquinho de figura. Nos implantes Cone-Morse, como eu falei para o HE, se vocês entrarem em contato com a maioria das empresas que fabricam e vendem esses implantes e perguntarem para eles, né, para o seu corpo técnico, qual a indicação de instalação deste implante Cone-Morse, né? A maioria delas vai falar, olha, esse implante nós sugerimos que vocês enterrem esse implante 2 milímetros, normalmente em média, aí é o que a empresa fala, abaixo da crista óssea. E por que isso? Qual a razão disso acontecer? A razão disso é justamente para aqueles casos de pouca faixa de mucosa periimplantar, de pouca espessura de mucosa periimplantar. Porque esses implantes, eles têm um abutment. Inevitavelmente, vocês devem confeccionar próteses sobre pilares protéticos, sobre abutments. Esse tipo de implante, nós não confeccionamos próteses que saem direto da plataforma do implante. Nós colocamos sempre um abutment. E esse abutment, ele vai ter uma faixa mínima aí de transmucoso. Tem uma cinta, né? Uma cinta metálica, uma cinta esse componente normalmente de titânio. Então, existe uma cinta de transmucoso. Tá? E essa cinta tem alguns tamanhos. Se eu tiver uma quantidade de pelo menos 2 milímetros de mucosa queratinizada, ou de mucosa periimplantar, e eu instalo esse implante no nível ósseo, 2 milímetros é uma faixa muito pequena. Então, mesmo que eu utilize um pilar de 1,5, eu vou ter só meio milímetro ali para fazer o perfil de emergência. Tá? Por isso que muitas empresas também lançaram o componente de 0,8 milímetros, que
acaba invadindo o espaço biológico. Então, sempre quando você necessitar, num implante conimórcio, utilizar uma cinta de 0,8 milímetro, isso vai invadir espaço biológico e, inevitavelmente, você vai ter salsarização, você vai ter perda óssea. Esse implante, as empresas confeccionaram transmucosos de vários tamanhos de cinta. Então, veja que tem ali de 0,8, 1,5, 2,5, até 5 milímetros e meio, tá? Que isso seria a faixa de mucosa. Para esse implante, toda vez que você tiver que usar um componente de 0,8 milímetros, saiba que tem alguma coisa errada, alguma coisa não caminhou direito. Provavelmente você não fez a conta correta em relação à quantidade de tecido, de mucosa periimplantar que você tem e o quanto também que você deveria levar esse implante apicalmente, pensando sempre em espaço biológico. Então, se eu tenho uma faixa de tecido mole de 2 milímetros, eu preciso levar o meu implante mais 2 milímetros infraósseo para ter aquele espaço de 4 milímetros do espaço biológico, correto? Se eu tiver só 2 milímetros de tecido mole e instalar o implante conimorse em nível ósseo, aí eu começo a ter problema, porque eu não vou ter o espaço suficiente para a formação do espaço biológico. Vou ter que utilizar um componente com uma cinta bem mais baixa, por exemplo, de 0,8 milímetros, até por uma questão estética, e inevitavelmente eu vou causar perda óssea, salsarização naquela crista óssea proximal. Renan, então qual seria o componente protético ideal para esses implantes? No meu ponto de vista, o componente ideal é o de 2,5 milímetros. Tá? Por quê? Porque sempre pensando em relação à margem gengival e nunca pensando na posição do osso. Tá? Então, essa é uma chave que o implantodontista precisa girar para ter esse entendimento de que o implante nós não instalamos de acordo com onde está o osso, e sim de onde está a margem gengival, onde será estabelecida a futura margem gengival dessa reabilitação protética sobre esse implante. Então, se eu já tenho bem sólido na literatura esse conhecimento, que o espaço biológico em implantes ele gira entre 3,5 a 4 milímetros. Vamos arredondar para 4. Então, qual seria a conta? Bom, a posição da margem está aqui, eu vou colocar a plataforma do meu implante numa distância de 4 milímetros. Se eu tenho uma distância de 4 milímetros, qual componente protético eu vou utilizar? O de 2,5 milímetros. Nesses 2,5 milímetros, eu vou ter o quê? Formação de tecido conjuntivo, adesão de epitélio juncional e vai sobrar ali cerca de 1,5 milímetro, que é uma quantidade de tecido suficiente para eu confeccionar o perfil de emergência da minha prótese. Tá? Agora, eu sempre tenho que fazer essa conta justamente para não entrar em erros, em alguns problemas. Então, por exemplo, se eu pensar apenas em osso, no momento da instalação do implante, veja aqui 2 casos em área estética, um incisivo central aqui na radiografia e um incisivo lateral ali na foto. Veja nesse incisivo central onde está a posição do osso. Se eu for pensar simplesmente em osso, eu vou instalar o implante e vou levar ele 2 milímetros infraósseo. Eu vou instalar esse implante muito mais apical do que deveria. Então, evidentemente que esse caso é um caso onde nós instalamos o implante na posição correta, parte desse implante vai ficar para fora do osso e vamos fazer uma regeneração óssea guiada, um enxerto para recuperar esse osso perdido. No outro caso aqui, que é esse incisivo lateral de agenesia, e essa é uma situação muito comum que ocorre em agenesias de lateral.
Na verdade, aqui eu tenho um excesso de tecido. Veja onde está o nível gengival. O nível ósseo está logo abaixo desse nível gengival. E se eu, por exemplo, vou pensar apenas em osso e não olhar a posição das margens gengivais dos dentes vizinhos, fatalmente eu vou instalar esse implante muito mais coronário do que devia. E essa é uma situação que eu já vi algumas vezes, já conversei com alguns colegas, vários colegas já viram isso também, talvez muitos de vocês já tenham visto, que é justamente essa situação que o paciente de agenesia de lateral faz o implante e na hora que confecciona a prótese fica um dentinho pequenininho, fica um incisivo lateral pequenininho. Por quê? Porque na hora da instalação do implante, o cirurgião viu apenas a posição do osso. E aí ele instalou o implante seguindo a posição do osso e quando foi fazer essa prótese, a prótese ficou menor, mais curta do que deveria. Quando, na verdade, ele deveria pensar, se basear na posição da margem gengival futura para instalar o implante 4 milímetros mais apical, de acordo com onde ficaria a margem gengival. Tá certo? Então, esse daqui é um desenho esquemático que muitos de vocês já devem ter visto, que é justamente o que seria o ideal fazer quando nós vamos instalar o implante. Um implante Cone-Morse, evidentemente. Então, na instalação do implante Cone-Morse, eu vou avaliar a quantidade de tecido mole que eu tenho. Se eu já tiver, como aqui nessa figura mais à direita, se eu já tiver 4 milímetros ou mais de tecido mole, eu não preciso enterrar mais esse implante dentro do osso. Se eu seguir simplesmente essa filosofia de vou me basear no osso para instalar o implante, a empresa me falou que o implante Cone-Morse eu enterro 2 milímetros, e aí eu vou levar esse implante de 2 milímetros, eu vou ter um espaço biológico aí de 6 milímetros, e não de 4, que seria o normal. Tá? Na outra situação aqui, então, nessa situação de 4 milímetros, eu posso perfeitamente instalar o implante nível ósseo, mesmo sendo Cone-Morse. Porque aqui, numa situação como essa, eu posso instalar no nível ósseo, coloco um abutment de 2,5 milímetros de altura de cinta e vou confeccionar minha prótese sem problema. Na outra situação, vindo aqui para a esquerda, eu tenho 3 milímetros de tecido mole, eu posso enterrar, ao invés de 2 milímetros, enterro só 1 milímetro esse implante. Novamente, uma situação muito confortável, coloco um abutment de 2,5, vou ter uma situação tranquila para a prótese. Na outra situação aqui, onde eu tenho apenas 2 milímetros de mucosa, consigo trabalhar. Essa aqui é a situação que as empresas se preocuparam quando nos orientaram a instalar o implante Cone-Morse 2 milímetros infraósseo. Porque, normalmente, por exemplo, uma região posterior de mandíbula, tenho aquela gengiva mais fina, vou ter ali uns 2 milímetros de tecido mole, vou enterrar o implante 2 milímetros, posso novamente usar um abutment aqui de 2,5 e fazer a minha reabilitação protética. Se bem que aqui eu já vou ficando com uma situação um pouquinho mais difícil. Já a última situação aqui à esquerda, essa é uma situação que realmente eu não faria desse jeito, eu não indicaria fazer desse jeito. Eu só tenho 1 milímetro de tecido, vou enterrar 3. Não, nesses casos, com certeza nós vamos pensar em aumento de volume de tecido mole, vou utilizar os enxertos de tecido conjuntivo ou enxerto gengival livre para aumentar a espessura desse tecido para enterrar meu implante no máximo 2 milímetros infraósseo. Então veja essa situação, uma situação aqui, região posterior de mandíbula, muito comum, uma ausência de tecido queratinizado, uma gengiva extremamente fina e que também aqui nessa situação nós optamos em utilizar implantes curtos,
Portanto, nós vamos fazer o aumento tecidual, aqui no caso com enxerto gengival livre. Agora, imagine num caso como esse, não fazendo os enxertos de tecido mole, e eu utilizo um implante curto, vamos supor um implante de 6 milímetros. Fatalmente aqui, para ocorrer o espaço biológico, no mínimo uns 2 milímetros de osso é perdido, é reabsorvido. Então, o implante que você colocou de 6, ele não vai ter mais 6, ele vai ter 4 milímetros. Então, essa situação pode ser perigosa e pode até causar a perda do implante, né? Inclusive pela ausência do tecido queratinizado. Portanto, nessas situações, nós sempre vamos indicar o aumento de tecidual, aqui no caso enxerto gengival livre, onde aumentou faixa de tecido queratinizado e também aumentou a espessura do tecido. Note aqui os implantes instalados, note a altura de tecido mole que tem ali. Então, ali, de maneira muito tranquila, você vê a organização do espaço biológico, epitélio do sulco, epitélio juncional, tecido conjuntivo ao redor. Então, todo esse volume, essa espessura de tecido mole é garantia de proteção, de preservação do tecido ósseo desses implantes. Note aqui a reabilitação, inclusive com enxerto, possibilitando até ali criar uma pseudopapila entre as próteses e uma situação muito agradável e estável ao longo do tempo. Agora, notem essa outra situação, uma situação onde também região de mandíbula posterior, né, e uma grande quantidade de tecido mole. Tá? Vocês podem perceber pela sonda que nós já tínhamos 5 milímetros de altura de tecido mole nessa região. Ou seja, eu preciso enterrar, levar esse implante 2 milímetros infraósseo para ter um espaço biológico de 7 milímetros? Não, não há necessidade disso. Então, num caso como esse, como vocês podem ver, eu posso perfeitamente instalar um implante Conimorse em nível de crista óssea sem problema, porque 5 milímetros me permite colocar ali um abutment até de 3,5 milímetros de cinta e ainda me sobra 1,5 milímetro para confeccionar o perfil de emergência. Quiser um pouco mais de liberdade para criar esse perfil de emergência, coloca um abutment de 2,5 e você vai ter ali mais 2,5 para criar o perfil de emergência. Então, uma situação muito tranquila. Agora, e nesses casos? Casos de implantação imediata, onde eu não tenho o osso do rebordo, né, o rebordo ósseo, a crista do rebordo ósseo cicatrizado, estabelecido. Eu acabei de extrair um dente, cadê o osso? Onde eu vou levar o implante no sentido ápico-coronal? Né? Onde que eu vou levar esse implante apicalmente? Então, ok, eu sei que a posição médio-distal, vestíbulo palatina, mas eu vou introduzir esse implante e eu paro quando? No nível da crista óssea palatina. Não, no nível da crista óssea vestibular, sempre há um desnível ali. Não, no nível da crista óssea proximal, normalmente elas estão numa posição mais coronária. Então, isso pode gerar muita dúvida. Portanto, a posição, vocês não vão se basear na posição do osso. Vocês não vão basear a implantação na posição do osso. Vocês vão levar esse implante apicalmente de acordo com a posição da margem gengival. Se ela já está bem estabelecida para a prótese que você vai confeccionar, então você vai levar a 4 milímetros. Esta chave, por exemplo, essa chave Conimorse, ela tem 3 marcações, 3 milímetros, e enterrou, veja, notem que vocês não enxergam essas 3 marcações, a bolinha ali dá 5 milímetros. Então está entre ali o 3 e 5, está cerca de 4 milímetros, né? Posicionado esse implante da margem gengival. Então, eu não me preocupo com onde está o osso. Tá? Se tem perda óssea, o que eu vou fazer agora? Vou preencher esse gap com biomaterial, vou fazer enxerto ósseo. Mas eu não estou preocupado com o osso,
no momento da instalação do implante. Eu vou parar esse implante no sentido apical quando ele estiver 4 milímetros distante da margem gengival. Tá claro? É assim que a gente trabalha há muito tempo. Então, vocês vão, após a instalação do implante, instalar um implante. Se ficou a 4 milímetros da margem, podem colocar um abutment de 2,5 milímetros de cinta, vai fazer suas técnicas regenerativas, enxerto de conjuntivo na vestibular, se for necessário, o biomaterial de lenta reabsorção no gap, está ali, tudo certinho, vai confeccionar ali o seu provisório, o perfil de emergência do seu provisório. Nesse caso, utilizamos o próprio dente da paciente para fazer esse perfil de emergência, que ele sempre estrangula ali, né, o perfil de emergência, e a instalação do provisório. E aqui, na radiografia, vocês notem justamente essa conta, né? A posição da plataforma do implante, a instalação do abutment de 2,5 e depois o espaço suficiente para a confecção do perfil de emergência da área crítica, do contorno crítico e subcrítico desta prótese. E aqui o resultado após 6 meses. Vejam agora neste outro caso, já cicatrizado, como a posição da plataforma do implante e a posição do abutment permitiu uma perfeita confecção de perfil de emergência protético e perfeita adaptação dessa prótese, tá? Em relação à posição que eu defini onde ficaria a margem gengival. Isso é muito importante porque nós vemos aqui essa adaptação perfeita do tecido mole, né? Um acabamento correto, uma prótese bem adaptada, bem estabelecida, margem gengival bem estabelecida, respeitando o quê? A biologia, respeitando o espaço biológico. Então, se eu colocasse o implante aquém do que deveria, eu teria pouco espaço para a confecção de perfil de emergência e também poderia ter algum problema de tamanho, né, de posição da margem desse dente, tamanho, e esteticamente poderia ficar desagradável. Se eu levo esse implante mais para apical, eu posso ter um aumento do tamanho do espaço biológico. Aumento do espaço biológico é crítico? É ruim? Não é? Vamos discutir sobre isso daqui a pouco. Veja só a adaptação, tudo correndo bem, e aqui já um acompanhamento já de 1 ano do trabalho. Veja tomograficamente como tudo se comporta muito bem. A posição do implante, a quantidade de osso, né, tecido mole, tudo se comportando muito bem. Já neste outro caso, o que nós percebemos? Que a margem gengival está posicionada mais apicalmente do que eu gostaria, do que deveria. Então, num caso como esse, quando eu for fazer a instalação do implante, eu não vou me basear na margem gengival deste incisivo lateral, onde ela está. Eu tenho que me basear na futura margem gengival que eu quero que fique. Porque se eu me basear nesta margem gengival, eu vou levar o implante numa posição muito mais apical do que deveria. Então, no momento da instalação, eu posso fazer o quê? Eu posso confeccionar uma guia cirúrgica e vou me basear na margem, né, da gengival da guia cirúrgica, pré-inserada, pré-estabelecida, pré-planejada, ou posso me basear, inclusive, na posição ali do incisivo central. Eu sei que o incisivo lateral é um pouco menor que o central, então eu vou levar ali 1 milímetro a menos, né, em relação ao central. Então, tem algumas estratégias que eu posso utilizar para instalar o implante na posição correta. Então, veja aqui o implante já instalado, o abutment já instalado. Evidentemente que eu não posso seguir, né, com minha prótese provisória, o nível que a margem gengival estava.
eu vou trazer agora essa margem gengival coronariamente, tá? E está aqui o implante. Então, o implante posicionado corretamente a 4 milímetros da futura margem gengival, onde eu quero que ela se estabeleça, um pilar de 2,5 milímetros de cinta e mais 1,5 milímetro de perfil de emergência para esta prótese, ok? E aqui o acompanhamento após 6 meses. Veja como a margem gengival está posicionada onde eu planejei no momento da cirurgia. Veja a comparação. A posição da margem gengival desse incisivo lateral em relação ao central e a nova posição da margem bem estabelecida para o incisivo lateral. E o implante na posição correta. Então, eu não posso me basear num casos como esse, para a posição ápico-coronal do implante, nem onde o osso está e nem onde a gengiva está. E sim, eu vou me planejar para instalar o implante onde, futuramente, a margem gengival da minha reabilitação irá ficar. Tá claro isso, pessoal? Notem agora esse outro caso que interessante, né? Essa paciente procurando uma reabilitação estética e quando fomos avaliar, a paciente já tinha um implante instalado na região do 11, inclusive com discromia por transparência e um dente pequenininho, né? Bom, ele está pequenininho, ele está seguindo mais ou menos o incisivo central contra a lateral, ali o 21. Porém, numa reabilitação estética, nós queremos aumentar o tamanho desses incisivos centrais, porque os incisivos centrais não são quadradinhos, eles são mais retangulares, são maiores que os laterais. Então, eu quero fazer um aumento de coroa clínica. Quando eu avalio a posição do implante, o que eu percebo? Que a plataforma desse implante instalado está ali no mesmo nível praticamente da posição da junção semente-esmalte do dente 21. Ora, se eu vou fazer um aumento de coroa clínica nesse 21 para levar a margem gengival próxima ao nível da junção semente-esmalte, eu consigo fazer a mesma coisa nesse implante? Com certeza não consigo. Como é que eu vou ter a margem gengival ali coincidindo com a plataforma do implante? Fica muito difícil eu ter um resultado estético adequado. Então, para este caso, foi informada para a paciente que o implante dela não estava mal posicionado no sentido vestíbulo palatino, não estava mal posicionado no sentido mesiodistal, mas estava mal posicionado no sentido ápico-coronal. Portanto, eu precisaria remover esse implante para conseguir fazer a reabilitação estética como ela desejava. Então, notem aí, né, a plataforma do implante bem próximo à margem gengival e ainda um caso onde eu precisaria fazer um aumento de coroa clínica, levar essa margem mais para a apical. Portanto, esse implante foi removido, nós instalamos, e já foi feito também o aumento de coroa clínica ali no 21, instalamos um novo implante, levando a plataforma desse implante numa posição onde 4 milímetros apical a posição da futura margem gengival, ok? Então, notem que aí está quase nos 5 milímetros, mas se você for ver, essa margem gengival ela vai ser ainda posicionada mais apical. Por isso que eu tenho que pensar onde que a margem gengival irá ficar ao fim da reabilitação. Implante instalado, aqui depois a confecção do provisório, note a situação do contorno subcrítico e o contorno crítico. Veja que ali no contorno subcrítico vai ter aquele 1,5 milímetro de tecido suficiente para eu fazer o perfil de emergência em acrílico e depois será em cerâmica. E apicalmente vai ter o abutment ali de 2,5 milímetros, um abutment de titânio ou também um abutment de zircônia, né? Um abutment cerâmico, como foi feito nesse caso, onde irá promover uma adesão tecidual. Nós sabemos que os tecidos periimplantares eles têm afinidade
pelo titânio, também tem afinidade pela zircônia. Então, nós queremos o quê? Promover uma adesão tecidual, impedindo assim a formação de uma bolsa periimplantar e que haja algum problema de periimplantite no futuro. Então, veja aqui o abutment de zircônia, onde foi confeccionado. Note aquele 1,5 milímetro suficiente para a confecção do perfil de emergência. O pilar, né, esse link tem 2,5 milímetros de cinta. Veja a adaptação perfeita, tudo correndo muito bem. E aqui a reabilitação estética final, onde a paciente ficou bem satisfeita e os tamanhos de dentes ficaram mais proporcionais. E, por fim, aqui esse caso onde eu vou mostrar para vocês uma situação onde havia um implante muito mal posicionado. Ele estava mal posicionado não só no sentido vestíbulo-palatina, como vocês estão vendo aí, o implante estava vestibularizado, por isso que foi feita essa confecção de uma gengiva artificial ali, que só serviu para ter acúmulo de biofilme, como também o implante estava mal posicionado no sentido ápico-coronal. Tá? Então, ele estava muito enterrado. Então, como eu já falei, implantes hexagonais, quanto mais eles forem enterrados, maior será a perda óssea, maior será a perda tecidual. Tá? Então, esse implante também teve que ser removido e nós tínhamos esta situação. E agora, novamente, a pergunta: vou instalar o implante? Vou me basear aonde? No osso para instalar o implante? Não, porque se eu fizer isso, eu vou enterrar muito esse implante. Então, notem aí as deficiências teciduais, que evidentemente nós vamos precisar corrigir com enxertos de tecido mole, enxertos ósseos, mas para a instalação do implante, que foi aqui o implante Conimorse, note onde está o osso. Né? Se eu for me basear na posição do osso, eu vou levar o implante muito apicalmente, tá? Que isso iria me dificultar muito a confecção da prótese. Este caso, vocês vão notar que o implante foi instalado mais apical do que normalmente nós fazemos. Esse já é um caso mais antigo meu. Hoje em dia, eu não enterraria tanto o implante quanto eu enterrei, neste caso, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui após algumas enxertias e a instalação do implante, note onde o implante está instalado. Se vocês compararem com aquela região do preparo do dente 11 ali, que ali seria mais ou menos a posição da margem gengival, vocês vão perceber que esse implante ele está bem mais apical do que os 4 milímetros, né? Talvez ali esse implante estaria ali no nível do osso regenerado. Mas o que aconteceu aí? Neste caso, um caso antigo, como eu falei, eu acabei, por um receio meu, acabei levando esse implante numa posição um pouco mais apical do que deveria. Mas, Renan, e aí? Isso causou algum problema grave? Não. Se fosse um implante hexagonal, um implante hexágono externo, hexágono interno, aí com certeza iria ter um problema, porque eu iria ter uma perda óssea até lá em cima, que é normal dos implantes hexagonais. Porém, como é um implante Conimorse, isso nós temos observado essa paciente já há alguns anos e nós temos notado uma situação de estabilidade, tá? Que é muito interessante. Note o tamanho do transmucoso deste componente. Este é o componente de 5,5 milímetros. Então, note que é um componente já bem maior, tá? E aí nós temos acompanhado essa paciente com uma avaliação clínica e tomográfica ao longo dos anos, tá? Então, aqui uma imagem com 7 meses em função, uma imagem com 2 anos em função. Note que o enxerto ósseo ele está até sobre o abutment, né? É claro que não dá para dizer que há uma óssea integração ali, como sugere nesse artigo, né? Uma óssea integração no próprio abutment, mas uma coisa que nós verificamos é estabilidade tecidual.
Note agora que nesta tomografia, com 3 anos de acompanhamento, uma estabilidade, né, não só da crista óssea vestibular sobre o abutment, não está nem só sobre a plataforma, mas está sobre o abutment, como também uma estabilidade do tecido mole, né, que neste caso eu fiz enxerto de tecido conjuntivo para recuperar tecido mole, e um tecido mole espesso e estável num acompanhamento aqui tomográfico de 3 anos. E aqui a situação clínica, um acompanhamento clínico de 3 anos em função também a estabilidade de margem gengival ao longo deste tempo. Portanto, pessoal, sempre nós devemos nos preocupar muito com a posição tridimensional dos implantes. Isso é muito importante, isso é peça-chave fundamental, principalmente em reabilitações estéticas. Em relação ao implante Cone-Morse, nós procuramos sempre nos basear em margem gengival e nunca em posição do tecido ósseo, procurando instalar a plataforma do implante 4 milímetros apicalmente à posição da futura margem gengival. Assim, nós teremos os 4 milímetros do espaço biológico preservados, garantidos, e vamos ter espaço suficiente para a confecção do perfil de emergência protético e estabilidade tecidual a longo prazo. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Aqui estão meus contatos e fico à disposição para responder as perguntas de vocês. Um forte abraço e até logo.